Deixa eu ver. Nossa. 1, 2, 3. Alguém tem 2 Bíblias aí? Não tem ninguém com Bíblia sobrando? O recomendado era trazer Bíblia, porque a gente vai andar muito na Bíblia aqui, tá? Se alguém está sem Bíblia, senta do lado de alguém que está com a Bíblia para acompanhar, tá? Então vamos começar, gente. Vamos abrir a primeira palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Todo mundo achou? Amém? Então vamos ler. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então o nosso primeiro capítulo que a gente vai tratar se chama O Homem. Foi a primeira pessoa que Deus criou. E vai ser o nosso primeiro capítulo, se chama O Homem. Então vamos ver aqui o que o livro nos fala. A primeira pessoa criada pelo Senhor foi um homem. Portanto, ele será nosso primeiro tempo. Amém? Durante muitos anos, a noção geral do mundo foi a de que era aceitável e normal a ideia de que os rapazes se rendessem aos impulsos sexuais. A psicologia ensina: eles são apenas garotos tornando-se homens. Ou os homens são assim mesmo. Na realidade, estão desde cedo ensinando nossos jovens a darem lugar a um espírito de luxúria e gratificação sexual que é pecado aos olhos do Pai. As universidades e muitas escolas públicas ensinam que durante a puberdade é normal que um rapaz tenha pensamentos de luxúria e pratique a masturbação. Eu não sei você, mas quando eu, um pouquinho mais novo ainda, eu sou jovem ainda, um pouquinho mais novo, na escola onde eu estudava, eles tinham uma aula que chamava, não me lembro o nome, se era sexologia, alguma coisa assim, gente. E lá, eu acho que eu tinha o quê? 15 anos, cara. E lá eu já ensinava essas coisas, entendeu? Coisas que uma pessoa da minha idade não é ainda para aprender essas coisas, entendeu? Nessa época a gente ainda estava brincando, sabe? Então, as escolas ensinam a gente, falar que é normal que, antes do casamento, é normal a gente ter relação sexual. As escolas ensinam isso, o mundo hoje ensina isso. O teu amigo da escola, o teu amigo de qualquer lugar já fez, e ele fala, é bom, então por que você não faz, entendeu? Então hoje o mundo é assim, o mundo nos ensina isso. Amém? Vamos continuar aqui então. A sociedade aconselha as nossas jovens a tomarem pílulas anticoncepcionais, usarem camisinha ou alguma espécie de dispositivo contraceptivo. Isso sem o consentimento dos pais. Cara, isso aqui é uma realidade. Hoje em dia, muitas jovens usam anticoncepcionais para não engravidarem. Isso é uma realidade. E muitas fazem isso escondidas de seus pais, cara. Eu já vi muitas jovens, eu conheço algumas jovens que fazem escondido dos pais, porque se o pai pegar, sabe que vai apanhar, né? Então hoje, no mundo nosso hoje, as jovens fazem tudo escondido. Amém? Vamos continuar então. Alguns dizem que o homem deve ter relações sexuais, se ele quiser saber sobre o seu corpo, e que precisa do conhecimento sexual quando entra no casamento. Essas e outras declarações da mesma espécie criaram um espírito forte de luxúria e adultério, além de uma porta para a homossexualidade, o abuso, a imoralidade e a fraqueza em muitos jovens, em homens da meia-idade e até em idosos. Então aqui a gente vê o livro relatando o que é a consequência de você ter relação sexual antes do casamento, cara. É uma porta aberta para o diabo tocar no teu casamento. Então, o importante é que você entre num casamento santo, em um casamento virgem, entendeu? Então, o que o livro nos fala, que por muitos não esperaram o tempo de Deus, cria um espírito forte de luxúria e adultério, cara.
A gente vê muito hoje casamento terminando por causa de adultério, e muitas pessoas não sabem o porquê do adultério, mas é porque eles abriram uma porta para Satanás antes de entrarem no casamento. E vamos continuar. Porque um rapaz deve ter liberdade para cometer pecado e achar essa atitude normal. Até nós, no corpo de Cristo, temos desculpado isso e encorajado esse jovem às vezes. Agora é tempo de a igreja despertar e dar um basta nas ferramentas de Satanás para a destruição de indivíduos, casamentos, famílias, nações e igrejas. Deus concedeu ao homem os impulsos sexuais e a natureza que ele tem, mas esses devem ser mantidos em sujeição à palavra e aos seus princípios, até o casamento, e então reservados para apenas uma pessoa, que deverá ser sua companheira daquele momento em diante. Então que o livro relata que você, quando casar e tiver uma pessoa, cara, é aquela pessoa pro resto da tua vida. E a palavra, ela te instrui tudo o que você deve fazer no casamento. Hoje a gente vê muitas pessoas, até tem um pastor aí, não lembro o nome dele, que prega que no casamento, em 4 paredes, pode fazer tudo. Isso é mentira, gente. Então a palavra, ela relata tudo o que se deve fazer, o que se pode fazer dentro do casamento. Amém? Mas eu não quero entrar muito nesse casamento, porque não é o nosso foco aqui. Amém? Vamos continuar então. Em alguma ocasião, o rapaz encontra uma moça com quem deseja se casar-se. Quando olha para ela, vê a princesa dos seus sonhos. Um dos maiores desejos do seu coração deve ser o de agradar a ela, querer prover o melhor que puder para ela, em todas as circunstâncias. Ter o desejo de cuidar dela e protegê-la de todo o mal. Ele deve querer ser o príncipe encantado para ela em todas as áreas da vida. Aqui, eu não sei se os meninos já pararam para pensar ou imaginar já que um dia encontraria sua princesa encantada, ou as meninas encontrar o seu príncipe encantado. Eu não sei, todo mundo já assistiu Cinderela, já assistiu alguns filmes assim, né? Então, estou me entregando agora, gente, eu já assisti Cinderela. Quem nunca assistiu? Então a gente sempre, fica, cara, eu quero casar com um príncipe encantado. Mas às vezes nunca chega esse príncipe encantado, né? Mas vamos continuar aqui. Mas o que é exatamente um príncipe encantado? Sobraram alguns deles, ou alguns para se começar? Prestemos atenção à definição dessas duas palavras. Se vocês quiserem marcar aí, a definição de príncipe encantado. Vamos lá. Príncipe. Só príncipe, gente, marca aí. A definição de príncipe primeiro. Pode falar? Homem muito fino, de maneiras pólidas, aristocráticas. Onde vocês estão? Homem muito fino, de maneiras pólidas. Eu acho que é isso que fala, né? Polidas. Polida? Quem falou polida aí? É polida. Polida? Polida. É polida, gente. Eu não sei porque eu falei pólida, não tem uma cena aqui. Mas escreve aí. De maneiras polidas. Pode continuar? Aristocráticas. Aristocráticas, filho de família real. Vamos agora definir o encantado. Encantado, gente. Pode continuar? Alguém quer um papel aí para marcar alguma coisa? Alguém quer papel aí? Ninguém quer papel? Para marcar nada? Vamos continuar então. Encantado. A definição: agradável ao máximo, encantador. Eu nem marquei. Você quer que repete? Onde você está? Onde? Tá, começa. Agradável ao máximo,
encantador, fascinante e atraente. Essa é a definição de príncipe encantado. Hoje em dia é difícil achar pessoas assim, mas sempre tem, a gente sempre tem alguém, tipo, ao nosso lado que chama Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso príncipe encantado. A gente vai continuar, a gente vai falar um pouco sobre isso. Jesus, verdadeiramente, um príncipe encantado. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra de Deus declara que Jesus se apresentou sem pecado, de modo como ele conseguiu, podemos fazer o mesmo, por meio de seu sangue purificador aplicado à nossa vida para remover toda iniquidade. Abra a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, 22. 21 e 22. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Todo mundo achou? Amém? Vamos ver então. Cadê a folha que todo mundo está assinando aí, gente? Onde está? Tá aí ainda? Vai, tem espaço ainda aí ou precisa de mais um? Ah, beleza. Todo mundo achou? Vamos ver então. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Agora abre a palavra em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Todo mundo achou? Amém? Vamos ver então. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Então aqui nós vemos Jesus, ele se apresentou, ele foi tentado, mas ele não pecou. Então aqui a gente realmente vê um príncipe encantado, cara, Jesus Cristo. Porque, cara, ele realmente era a melhor pessoa e agradável que existia, pá. Que existiu e que há de existir, que não há nenhum outro como ele, amém? E, cara, não há outra pessoa mais, encantadora no máximo como ele, cara. Jesus era fascinante, era atraente. Tudo isso aqui que a gente leu de definição de príncipe encantado, isso era Jesus, amém? Vamos ler aqui. Jesus apresentou-se sem pecado, limpo, santo e aceitável. Amém? Vocês abriram em Hebreus aí, né? Abre um pouquinho mais para frente, capítulo 9, Hebreus 9, versículo 14 até o 15. Amém? Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém? Esse trecho declara que pela sua morte e pelo seu sangue, Jesus
entrou no Santo dos Santos. Lá ele apresentou o seu sangue derramado no altar para ser um sacrifício eterno pelos nossos pecados, capaz de ser visto limpo e sem mácula diante do Pai. O Rei dos Reis tinha de estar livre de pecado, pois se estivesse caído sequer uma vez, não poderia ter ido ao Santo dos Santos em nosso favor, nem entrado no Santíssimo Lugar para apresentar seu sangue. Ora, por meio do mesmo sangue que Jesus derramou, podemos nascer de novo e entrar em uma aliança com o Pai. Amém? Mais para frente aí, abra de novo Hebreus 10, 10. Amém? Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Por meio da palavra, aprendemos que Cristo tomou a aliança do Antigo Testamento, estabelecida por Deus com Abraão, restabeleceu-a com Moisés e substituiu por uma nova. Aqui todo mundo sabe que no Velho Testamento, antigamente o sacrifício era sacrificar um cordeiro e oferecer ele a Deus para ele encobertar os pecados de todo mundo. E Jesus veio no Novo Testamento, morreu por nós, derramou seu sangue, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo sabe disso, né? Amém? Amém? Vamos continuar. Quando uma criança nasce, ela está coberta com o sangue do útero e carrega o tipo sanguíneo de seu pai ou sua mãe, ou uma combinação deles. Isso simboliza que o bebê tem a cobertura da aliança de sangue no casamento dos pais, a qual está sob o conserto que eles têm com Jesus Cristo, até o tempo em que a criança optar pelo seu relacionamento pessoal com Cristo. Abra Mateus capítulo 19, versículo 5. Todo mundo está entendendo? Amém? Tem alguém dormindo aí? Todo mundo achou? Ainda não? Mateus capítulo 19, versículo 5. Vamos ler. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Examinemos esse versículo. Por qual razão um homem deve deixar a sua mãe e seu pai, e de que maneira ele deve unir-se à sua esposa? Mas antes de analisarmos essas questões, temos de definir algumas palavras. Vamos lá, gente. Vamos definir. Se vocês quiserem marcar aí, ó, a definição de deixar. Deixar. Sair ou partir. Afastar-se. Retirar-se. Não reter. Soltar e largar. Outra definição de agora unir. Não, peraí, gente. Tornar em um só. Tornar em um só. Unificar. Juntar, atar, A-T-A-R, atar, ligar e ligar afetivamente.
Outra definição agora de mulher, entre parênteses, esposa. Pessoa do sexo feminino de qualquer idade que está unida ao homem em matrimônio. Amém? Vamos continuar então. Se depois alguém que não anotou querer depois pegar comigo, pode vir que eu passo, tá? Assim, qual é a única resposta? Por essa razão, há de deixar a aliança de sangue do nascimento e entrar em uma nova pelo ato sexual. O homem está unido em uma nova aliança com sua esposa. No momento em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, deixamos para trás nossa ligação com Satanás, o pecado e a morte. Assumimos um novo pacto de sangue com Jesus, de amor e vida eterna com o Pai. Assim, como fizemos isso, um homem deve deixar a cobertura da aliança de sangue de seus pais e estabelecer uma outra com sua mulher, na qual ele tomará a posição principal, de protetor, líder espiritual, doador de vida e provedor de sua esposa. Deus criou o homem para exercer esse papel para sua amada. Ele deve canalizar sua força para proteger a esposa em todas as áreas do espírito, na alma e no corpo. Portanto, tem de ser estabelecido no coração dos rapazes que cada um precisa apresentar-se para aquela nova aliança sem pecado ou mácula, incorrupto, santo e aceitável, virgem em sua masculinidade, um príncipe encantado para uma virgem, e entrar na aliança de sangue do casamento. O mestre está vindo para sua noiva, e ele é incorrupto, sem pecado. Assim também o homem deve estar ao encontrar sua noiva no altar, sexualmente incorrupto, sem qualquer outra aliança sexual. Ao ir até o altar desse modo, ele dá à sua mulher o maior presente que ela poderia ter, o ser completo, espírito e alma e corpo. Abra em Efésios 5, versículo 25. Então aqui nós vemos como que um homem ele deve se comportar antes de entrar em um casamento. Amém? Todo mundo achou? Capítulo 5, versículo 25. Vamos ler. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui no versículo fica claro o que o marido deve fazer pela mulher. Como Cristo ele se entregou pela igreja, ele se deu pela igreja, o marido também deve fazer isso pela mulher. Como vemos aqui atrás que ele tem que ser protetor, líder espiritual, doador de vida e provedor de sua esposa. Como Jesus também foi pela igreja, ele se entregou por ela, derramou seu sangue pela igreja. Então assim o marido deve fazer, deve ser o protetor de sua mulher e etc. Amém? Amém? Então vamos continuar. Esse foi o capítulo 1, gente. Amém? Cadê os homens aqui? Todo mundo entendeu? Amém? Vai fazer o que é certo? Meu Deus do céu. Esse homem aqui não está com nada, hein? Que isso? Acho que vocês não querem casar um dia, não. Que isso? Tem uns aqui que já está noivo, tem uns aqui que já namoram. É os que tinham que gritar mais alto aí. Amém? Amém? Glória a Deus.
Então vamos entrar no capítulo 2. Abra em Gênesis, capítulo 2, versículo 21 ao 23. Capítulo 2, vou falar agora. Vamos aí. Gênesis capítulo 2, versículo 21 até o 23. O segundo capítulo se chama, quem quiser marcar aí, Mulher. Cara, você vai ler Gênesis aqui. Vamos ver aqui, ó. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém? Então vamos ler aqui. A segunda pessoa criada por Deus foi a mulher, porque a primeira foi o homem, gente. Estou zoando, gente. E ele será nosso segundo tema abordado. A mulher foi criada para ser companheira definitiva. O Senhor levou mais tempo para criá-la do que qualquer outra criatura. E ela foi feita fisicamente mais frágil do que o homem. Amém? Agora eu consegui entender algumas coisas aqui sobre a mulher, gente. Eu escolhi esse negócio aqui. Mulher criada do quê? Comecinho? Tá. A segunda pessoa criada por Deus foi a mulher. A mulher foi criada para ser companheira e definitiva. Companheira definitiva. O Senhor levou mais tempo para criá-la do que a qualquer outra criatura. E ela foi feita fisicamente mais frágil do que o homem. Vamos continuar. Foi criada a partir de um lado do homem, para andar ao seu lado, nem atrás, nem acima dele. Deus formou-os para serem vencedores juntos. Amém? Tem sido claramente considerado ao longo dos tempos que uma jovem não deve tomar parte em relações sexuais até a noite do casamento. Uns dizem: não ouse dormir com um homem, ou se engravidar, seus pais irão rejeitá-la. Quem já ouviu isso aqui? Não, as meninas, né? Essas são afirmações que acarretam muitos problemas para as mulheres, e até já foram a causa de milhões praticarem um aborto. Cara, isso é uma realidade. Tais palavras atemorizaram mulheres durante muitos anos. A noção geral do mundo e de muitos cristãos nascidos de novo é: se engravidar é culpa dela e é melhor que ela se vire. Em algum lugar dessa estrada, muitos indivíduos se esqueceram de que são necessários dois para criar um bebê. E essa atitude de exclusão tem deixado as mulheres feridas pela culpa e vergonha. A gente tem visto muito hoje que sempre quando uma jovem ela tem se ela engravida antes da hora, cara, eu acho que é quase 100% que ela vai criar o filho sozinha. É quase 100% isso. Porque o homem assim, deixa eu terminar de falar aí. Não são todos. Por quê? Porque não são dois, não é um só que faz o bebê, gente, é dois. Quando um não quer, dois não faz. Então fica claro aqui, amém? Vamos continuar. Qual é a verdadeira razão para a virgindade? O que a palavra revela sobre este assunto?
Está certo se divertir e ter relações sexuais com todo mundo, contando que ninguém descubra? Isso aqui é uma pergunta que o autor do livro está fazendo. Está tudo bem se tiver cuidado e não engravidar. Há algumas razões muito bem definidas de a virgindade ser um ponto importante para Deus e ter de ser igualmente especial para nós. Neste ponto, entendamos a palavra aliança. Quem quiser marcar aí, a gente vai dar 6 definições de aliança. Pode marcar aí. Aliança. Primeira definição. Ato ou efeito de aliar-se. Segundo, ajuste, acordo, pacto. Terceiro, união por casamento. Quarto, anel simbólico de noivado ou de casamento. Quinto, coloca entre parênteses, religião, e continue escrevendo. Cada um dos pactos que, vírgula, segundo as Escrituras, vírgula, Deus fez com os homens. Sexto, entre parênteses de novo, antropologia, fecha parênteses. Tem alguém atrasado aí? Não. Continue escrevendo na frente. Relação estabelecida entre indivíduos. Relação estabelecida entre indivíduos ou grupos sociais. Indivíduos ou grupos sociais. Abre parênteses de novo. Ou grupos sociais. Famílias, vírgula, parentelas, vírgula, grupos de descendência ou outros, fecha parênteses. Grupos de descendência ou outros, fecha parênteses e continua escrevendo. Por meio de casamento, ordenados por regra específica, de determinação do cônjuge, né? Nossa, falei errado, do cônjuge, permitido, ou ideal. Todo mundo entendeu? Ponto. Continua escrevendo, gente. Calma aí que a definição, a sexta, é muito grande. Consentimento. Você entender bem. O acordo mútuo. De duas pessoas para fazer
ou evitar algum ato ou alguma coisa. Ponto e vírgula. Continua. Contrato, vírgula, pacto. Amém? Agora vamos definir pacto. Escreve aí, pacto. 2 pontos. O livro aqui ele explica tudo, gente. Então, assim, é para você entender tudo aí. Vai ser tudo baseado aqui no livro. Escreve aí, pacto, 2 pontos. Ajuste, vírgula. Convenção, vírgula. Contrato. Se depois alguém quiser a gravação, tá gravando lá, vai ser R$20 a gravação. Não tô zoando. Vamos lá. Outra definição aqui. Compactar. Compactar. 2 pontos. Comprimir, vírgula. Tornar compacto ou mais compacto. Tenta escrever ou mais compacto. Amém? Acabou as definições. Glória a Deus. Vamos continuar. Estabelecer uma aliança de sangue é dar de si mesmo ao outro. Esse acordo deve assegurar proteção do mais fraco pelo mais forte. A ideia original da aliança de sangue é que este é a vida da carne. Abra Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11. Vamos ler. Passando de um para o outro. Não é isso não, gente. Isso não. Porque a alma da carne está no sangue. Amém? Vamos continuar. Passando de um para o outro, causa mistura de vida e personalidade. Uma alma em 2 corpos. Abra agora Mateus capítulo 19, versículo 5. Vamos andar na Bíblia. Mateus capítulo 19, versículo 5. Vamos ler. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? É uma pergunta. Vamos continuar. Quando o casal se une no ato sexual pela primeira vez, é plano de Deus que haja uma aliança de sangue entre eles, e as primícias dos frutos devem ser ofertadas a ele. Analisemos alguns fatos preciosos concernentes à formação cuidadosa da mulher por Deus. Agora a gente vai entrar no assunto aqui sobre o ímen. Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão, tá, gente? Ontem eu estava conversando, não sei com quem, alguém perguntou para mim, o que é o ímen? Você vai aprender agora. Eu falei pro jovem, vem amanhã que você vai aprender. Então vamos lá, gente. Muitas pessoas referem-se ao ímen como a cereja. Cara, eu tô tentando falar sério. Vamos lá. Eu cheguei até a babar.
Vamos lá, gente. Vou manter o foco aqui, ó. Vamos lá. A definição do ímã. Se alguém quiser marcar aí, ó, a definição do ímã. Para quem não sabe, vai saber agora. Pode falar? É prega formada pela membrana mucosa gente, vocês têm que parar de ir, senão eu vou continuar. Não vou conseguir aqui, gente. Onde né, parou? Membrana mucosa da vagina, vírgula, cujo ofício externo oclui parcial ou totalmente, vírgula, e que apresenta uma abertura de forma. Vocês param? Abertura de forma e diâmetro variáveis. Ponto. Vamos continuar. O ímã possui uma perfuração central, a qual geralmente é rompida durante o primeiro ato sexual. Uma vez aberto, torna-se um anel de tecido em volta da abertura da vagina. Você já parou para perguntar por que Deus o colocou na mulher? Isso aqui é a pergunta do livro que o autor está fazendo. Mesmo depois de pesquisar em muitos livros de medicina e conversar com vários médicos, fui incapaz de encontrar uma razão clínica para o ímã. Esse aqui é o autor do livro falando, gente. Por que está lá? É simplesmente para deixar alguém saber se uma mulher é virgem ou não? Uma pergunta. No Antigo Testamento, um casamento era consumado na noite de núpcias, quando os convidados e anciões ainda estavam presentes. A noiva levava com ela um lençol da cama, e quando ocorria a cúpula, o rompimento da membrana derramava derramava sangue sobre o pano. Este era então levado aos pais e anciões como prova de sua virgindade. Esse lençol era guardado por toda a vida dela, como um sinal de pureza, para que ela não fosse repudiada, entre parênteses, divorciada, por não ser virgem. Abra a palavra em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13. Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 13. Cadê a lista de presença? Onde está? Deu para todo mundo assinar? Elisa, traz aí para mim, fazendo um grande favor. Todo mundo achou? Vamos ver então. Quando um homem tomar a mulher e entrando a ela aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciões da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciões: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele aborreceu, e eis que lhe imputou as coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciões da cidade.
Então os anciões da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o condenarão em 6 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Aqui eu vou explicar um pouco sobre isso. Aqui, no Velho Testamento, relata como como que a pessoa sabia se a pessoa era virgem ou não. Naquela época não se sabia muito sobre isso. Então, tipo, no Velho Testamento, quando o pai da moça entregava ela ao rapaz, e ela levava com ela um lençol e colocava na cama o lençol branco. E ao ter a relação sexual, com o rompimento do ímen, há um vazamento de sangue. Então a mulher sabia se ela era virgem ou não, ou o homem, o pai da mulher, sabia se era virgem ou não, quando eles acordavam depois de manhã e viam o lençol com sangue. E esse era o relato que era virgem, se ela era virgem ou não. E se não encontrava o sangue no lençol, era porque ela não era virgem. Então ela era apedrejada até a morte. Naquela época era bem assim, tá, gente? Amém? Era só explicando aqui porque eu vi que algumas pessoas não entenderam o que eu li aqui. Amém? Vamos ler. Quando o marido e sua esposa têm relacionamento sexual pela primeira vez, o ímen se rompe. Em seguida, normalmente há um fluxo de sangue, que é o sinal da virgindade. Uma razão para isso é que se trata do símbolo da aliança que temos com Deus Pai, por meio do sangue derramado de Jesus Cristo. Sempre que um homem deixa a aliança de nascimento com seu pai e sua mãe e relacionar-se com sua mulher pela primeira vez, a ruptura do ímen é uma nova aliança de sangue que ele estabelece com a esposa. Tal aliança estabelece direito entre os dois. Da mesma forma, o sangue de Jesus estabelece direito entre Deus Pai e a pessoa que nasce de novo. Abra em João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Todo mundo está entendendo? Amém? Amém. Quer que eu fale mais alto? Não, está para ouvir? Amém. João, capítulo 14, versículo 6. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos continuar. A menos que aceite Jesus Cristo em seu coração, confesse que Ele é o Filho de Deus e receba perdão de todos os seus pecados, você não pode entrar no reino dos céus. Se Cristo não for o seu Salvador, então você não tem direitos de aliança com o Pai Celeste. Alguém só é capaz de entrar no céu por meio do sangue derramado do Messias. Este é o nosso perdão. Seu sangue estabelece nosso direito de entrar em todas as promessas da aliança, em tudo que o Altíssimo promete em sua palavra. O derramamento de sangue proveniente da ruptura do ímen é plano divino para um marido e uma mulher entrarem em uma aliança de sangue um com o outro, e é a primícia do seu casamento. O desejo de Deus é que os dois se unam na relação sexual pela primeira vez, permanecendo à sombra do Altíssimo. O mundo ensina e acredita que o sexo antes do casamento prepara uma pessoa para o leito conjugal.
Porém, Deus criou um único homem para uma única mulher. Tanto o homem quanto a mulher devem unir-se em uma aliança de sangue incorrupto como virgens. Abra a palavra em Provérbios capítulo 5, versículo 15. Todo mundo entendeu essa parte do ímã ou alguém tem alguma dúvida? Amém? Amém. Todo mundo entendeu? Se alguém não entendeu, pode levantar a mão e perguntar. Provérbios 5,15. Vamos ler. Bebe a água da tua cisterna, de um relacionamento conjugal puro, e das correntes do teu poço. Amém? 5,15. Provérbios 5,15. O que você está lendo aí no teu? Está escrito o quê? Desafiou sua mulher e deu seu amor somente a ela. É que está aqui é outra tradução, gente. Que tradução que é a tua? Atual. Bebe a água da tua própria cisterna. Ali é atual? É por isso que está diferente. Amém? Mas é a mesma coisa, tá, gente? Vamos ver. Os 10 mandamentos podem ser perfeitamente identificados ao longo do livro de Provérbios. O 7º mandamento é: não adulterarás, que está escrito em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 14. O paralelo, portanto, entre este versículo e Provérbios, capítulo 5 e 15, é evidente. A palavra tua não significa qualquer mulher, mas aquela que foi destinada a determinado homem. Não significa tampouco qualquer homem. Existe algo muito especial em ser capaz de olhar para trás, mesmo depois de anos de casamento, e recordar o fato de que ele foi o único com quem se esteve sexualmente. A profundidade da beleza no casamento é uma revelação especial e linda da verdade de algo que, no corpo de Cristo, não se comenta muito, nem se gasta tempo para buscar o Senhor a respeito disso. A virgindade não é um tema sobre o qual muitos pastores ou ministros cristãos discorram. A castidade no casamento é muito especial e linda no coração de Deus. Ao criar o homem e a mulher, o Todo-Poderoso pensou em tudo aquilo de que nosso corpo precisaria. Ele considerava o ímã muito importante, assim como a virgindade do homem. Embora não seja facilmente estabelecido no plano físico se um homem é virgem ou não, todas as criaturas são manifestas à vista de Deus, e todas as coisas são nuas e nítidas aos seus olhos, com o que temos de tratar. Vejamos